quarto Anapós desta noite. O quarto Anapós é uma atividade vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Social, que tem como objetivo realizar debates com assuntos contemporâneos, assuntos vinculados às linhas de pesquisa do programa. O tema de hoje é Lógica do Capital na Bolívia e Resistência Popular, das lutas pela emancipação e desenvolvimento ao governo do MAS. Nós teremos como convidado o Luiz Gabriel Mendonça, que graduou-se em Geografia pela Universidade Estadual de Maringá, é mestre em Geografia pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia no Instituto de Geociências e Ciências Exatas da Unesp do Rio Claro, São Paulo. Defendeu a dissertação intitulada Lógica do Capital da Bolívia e Resistência Popular, das lutas pela emancipação e desenvolvimento ao governo do MAS. Buscou discutir o desenvolvimento capitalista desigual boliviano na primeira década do século XXI. Atualmente atua como gestor ambiental junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais. Também, em 2015, publicou, entre outros, o artigo intitulado Notas para a discussão sobre o conservadorismo e desenvolvimentismo nos governos Lula no periódico Estudos Geográficos da Unesp. Passo a palavra para a nossa coordenadora do evento de hoje, a professora Zaira, que dará início ao nosso debate. Muito obrigada. Boa noite, gente. Eu agradeço a presença de todos, E para nós é um grande prazer, para o nosso grupo de estudos sobre o trabalho, é um grande prazer o tema que o Gabriel vai apresentar e ouvi-lo aqui, apresentar os resultados da dissertação dele. Gabriel, que é um amigo e um militante, e foi orientado coincidentemente por uma amiga, uma conhecida, na Unesp de Rio Claro. Então, eu estou ansiosa e curiosa para ver os resultados aqui, o trabalho que ele vai apresentar. Bom, eu acho que o tema aí não carece não vou passar para ele a palavra, só lembrando que hoje, por coincidência, o Evo Morales estava no Brasil, com o nosso presidente Temer. Bom, vamos lá. Bem-vindo. Obrigado, Zaira. Boa noite a todos e todas. Em primeiro lugar, agradeço o convite. Para mim, está sendo um prazer, em primeiro lugar, retomar a minha dissertação. Estava até contando para o Zé, depois de tirar férias dela, de ficar focado no trabalho, depois de quase um ano que eu defendi, um pouco mais de um ano, na verdade, que eu defendi, retomar essa discussão é para mim muito prazeroso. Então, agradeço o convite. Bom, eu até reduzi o título, porque como acabou sendo meio atribulado o dia de fechar a data e já sair a divulgação, aí acabou ficando o nome inteiro da dissertação, mais extenso, como foi apresentado pela colega. Mas para essa apresentação eu quis reduzir um pouquinho e chamar só de lutas populares na Bolívia, soberania e desenvolvimento. Bom, pode passar adiante. Eu fui orientado pela Angelita, a Zaira começou a dizer e não disse o nome, Angelita Matos Souza, na Unesp de Rio Claro. Bom, em primeiro lugar, eu entendo que o processo que dá origem ao governo do MAS, ao governo dirigido por Evo Morales, é resultado de um longo processo de acúmulo das forças políticas na Bolívia, que passa pela Guerra do Chaco. A Guerra do Chaco foi uma disputa entre a Bolívia e o Paraguai, depois que descobriram que na região do Chaco havia petróleo. A disputa foi entre 32 e 35 e a Bolívia saiu derrotada com 60 mil soldados mortos. Os soldados eram mineiros, enfim, eles participavam da guerra, mas eram convocados como mineiros, eles trabalhavam nas minas, que era a principal atividade econômica da Bolívia no período. E essa derrota, para um
por um importante teórico da Bolívia, que é o René Zavaleta Mercado, gera uma decisão de formação da nação. Isso fica claro no processo da Bolívia pela construção de diversas organizações, a iniciar pelos partidos, o POR, Partido Operário Revolucionário de vertente trotskista, orientado pelo Guilherme Loura, PSOB, o PIR, o Movimento Nacional Revolucionário, MNR, que depois vai chegar ao poder. E esses mineiros, eles viviam um processo muito intenso de modernização muito rápida. Em 1920, com o enriquecimento do estanho, eles abandonaram o arado, como diz um historiador boliviano, Marcos Filho, eles abandonaram o arado para a britadeira mecânica numa velocidade muito rápida, se dando conta do processo de desenvolvimento enquanto estavam retirando o estanho. E todo esse processo de mobilização vai gerar esse processo de conscientização no decorrer da luta, vai gerar um sentimento de nação que, a partir das organizações, a discussão da necessidade de formação de uma nação, dá origem à Federação Sindical dos Trabalhadores Mineiros, que, em seu congresso, decide pela tese de Pulacaio. A tese de Pulacaio vai defender o controle das minas pelos mineiros, a nacionalização e um processo de desenvolvimento, além da revolução agrária e do voto universal. Eles já traduziam ali alguma perspectiva de formação de uma central operária, que era uma necessidade ainda em termos de capacidade de mobilização. E esse processo, em meio a diversas derrotas dos mineiros, de disputas nas minas, durante a Segunda Guerra, inclusive, com a Bolívia sendo obrigada a exportar o estanho a uma velocidade recorde para conseguir fabricar as latas dos alimentos enviados para os soldados, né? Isso militarizava as minas, isso gerava um processo de mobilização muito intenso. E no decorrer desse processo, com as mobilizações, com conquistas em termos de salário em determinados momentos, leva a assim chamada Revolução de 52. A Revolução de 52 é um marco importante na história da Bolívia, porque ela vai iniciar um processo de reforma agrária, um processo de auto-organização dos trabalhadores e a formação de uma verdadeira dualidade de poder. Porque em 15 de abril, o Victor Paz Stensoro, que havia sido eleito e não assume por conta de um golpe, ele reassume o poder por uma mobilização popular, planejada pelo MNR como uma retomada do poder pela via quase constitucional, mas os trabalhadores tinham outros planos, né? Os trabalhadores queriam ir para além de só o restabelecimento da ordem democrática. Eles queriam ver as teses de Pulacaio, um processo de democratização da Bolívia, um processo de acesso à terra da Bolívia, onde ainda predominava, inclusive, sistemas de servidão, sistema de pongueagem. Eles queriam ver que isso de fato ocorresse. 2 dias depois da tomada do Palácio Queimado, ocorre a fundação da Central Obreira Boliviana, a central sindical mais importante, e passam a funcionar como o governo decide uma coisa e a COB decide outra coisa, e decide apoiar os camponeses, e assim ia apoiar os camponeses no processo de consolidação da reforma agrária, num país em que 2/3 da população era camponesa e só detinham a posse de 1,5% da terra, né? Com características indígenas importantes. A Revolução de 52 ela conquista, para além da reforma agrária, como eu estava dizendo, o voto universal e a nacionalização das minas com a criação da Comibol. Embora essa nacionalização tenha ocorrido com o pagamento de indenizações importantes. Bom, outro processo interessante desse período é a Comuna de La Paz, que é um outro processo que eu vou passar um pouco rápido por ele, mas é um outro processo também de auto-organização, a formação de uma Assembleia Popular defendendo um governo operário camponês
que, entre outras coisas, põe fim ao golpe ao pacto que os militares haviam estabelecido com os camponeses indígenas de submissão, a partir de uma que chamavam de ação cívica entre os militares. Os militares faziam serviços nas estradas dos camponeses para permitir que eles acessassem as cidades, enfim, os povoados conseguissem se comunicar. Em troca disso, eles faziam um acordo de boa vizinhança com os militares. Bom, um processo de mobilização entre 70 e 71 consegue pôr fim e consegue a reorganização independente dos camponeses. E que só foi posto, esse processo só foi posto fim em 71 com um golpe importante para a Bolívia, o golpe do Banzer, e que foi um golpe que foi apoiado pelo Brasil de um modo assustador. Aviões brasileiros que não escondiam seus escudos atiravam em estudantes mobilizados nas ruas de La Paz. Isso com todo o apoio da Embaixada Norte-Americana, com todo o apoio da CIA, no momento, de fato, em que os outros países do continente passavam também pelas suas ditaduras. Mas esse golpe foi um dos golpes, talvez não tanto quanto o do Pinochet, mas enfim, dos golpes mais sangrentos, em que se matou muita gente para manter o poder nas mãos dos militares. Bom, esse processo, eu descrevo ele, né, como o prelúdio das lutas bolivianas deste início de século, porque ele forma o que eu chamo de uma lógica territorial emancipatória. Passa para mim, por gentileza, o slide. Essa lógica territorial emancipatória é um programa em que os povos são capazes de se agarrar e passar a se mobilizar. Nesse processo de mobilização, passaram, de fato, a construir instrumentos de mobilização que vão ser essenciais para o processo atual de mobilização, o processo mais recente de mobilização que leva o Evo ao poder, né? Por outro lado, os governos, né, e o capital, a lógica do capital de maneira geral, e aí eu explico o que é a lógica do capital, uma perspectiva de que o Estado, de fato, sirva aos interesses do capital financeiro de modo geral, né? Do capital financeiro na sua fase em que ele se combina com o capital produtivo para conseguir, em diversos locais, a capacidade de realização. Nesse próximo slide, eu queria só chamar a atenção para o seguinte: no mesmo período em que os bolivianos estão buscando se mobilizar, ocorre também uma ampliação do endividamento, os golpes, como eu disse, e as tentativas de impor aos bolivianos planos de austeridade foram gestados e foram produzidos por uma série de endividamentos que foram contraídos desde a independência boliviana. A independência boliviana foi feita em conjunto com o Peru, e a Bolívia já nasce devendo para o Peru pela sua independência, né? Os custos da independência foram repassados para a Bolívia pelo Peru. Para além disso, durante todo esse período da metade do século XX, existe um processo de rapina do Estado boliviano, seja via endividamento, seja planos de austeridade que vão um país individual. Bom, um caso similar ao que a gente viveu aqui, né? Mas é um país que está endividado, ao invés de você permitir que ele utilize a sua estatal, a YPFB, no caso boliviano, para conseguir produzir mais recursos, a receita que o Banco Mundial passava era de que ele deixasse de fazer investimentos, deixasse de produzir gás, deixasse de se industrializar como uma saída financeira. E os métodos para que isso fosse alcançado eram os mais diversos, desde o financiamento de funcionários públicos com extras, que são tipo extra de juiz, com extras muitas vezes superiores ao próprio salário dos
dos funcionários públicos bolivianos, que eram pagos para garantir que os planos do FMI fossem de fato implementados. Existiam de fato no seio do Banco Mundial iniciativas como o HIPC, Iniciativa de Alívio das Dívidas dos Países Mais Pobres, para que rebaixasse as dívidas. Só que as contrapartidas eram, em geral, deixar de investir nas empresas públicas, entregar o patrimônio público à iniciativa do capital financeiro internacional. Desse modo, com uma dívida externa e com uma necessidade que a Bolívia tinha de garantir seus recursos por meio de empréstimos, você passa a ter o que o Harvey chama, né, da formação de um nexo Estado-Finanças. Passa para o próximo slide, por gentileza. Num país em que você tinha uma situação de trabalho precário avassalador, né? Você vê que mais da metade dos trabalhadores, mesmo em 2003, mais da metade dos trabalhadores ainda está numa condição de trabalhador não assalariado. E essa situação, com esses programas de estabilização que eram propostos pelo FMI, só tende a piorar. Os trabalhadores não assalariados, em 92, eram proporcionalmente inferiores aos trabalhadores não assalariados de 2003. Isso por uma série de medidas, inclusive o fechamento da Coinbol, que era a empresa de mineração, o que leva à migração dos mineiros. Passa o slide, por gentileza. Esse processo, por mais que ele tivesse essa faceta negativa de despossessão, de controlar os recursos naturais bolivianos, a entrada de capital exterior na busca de garantir a sua realização, né, de garantir a produção de mais capital, ele levava também a ordenações espaço-temporais. Essas ordenações espaço-temporais são pensadas pelo Harvey como processos em que o capital estrangeiro faz investimentos de longo prazo para poder se realizar posteriormente. Essa é uma necessidade, pelo que o Harvey aponta, sobre a acumulação que existe onde esses capitais foram gestados. No caso específico da Bolívia, a gente trata como ordenação espaço-temporal a construção do gasoduto Brasil-Bolívia, do Gasbol, que foi uma necessidade para o Brasil, que vivia uma situação de apagão energético, né? O Gasbol era negociado desde os anos 70, mas desde 93 ele passou de fato a ser realizado e passou a operar. Ele estava previsto para 99, passou a operar em 2000, mas ele era também uma necessidade para Enron, principalmente, que tinha interesse tanto no gás boliviano e na aquisição da tecnologia de termoelétrica que o Brasil havia desenvolvido. Por outro lado, era um investimento de longo prazo que demoraria, se eu não estou enganado, está mais para o final da minha dissertação, mas se eu não estou enganado, 30 anos para conseguir ter a taxa de retorno dos capitais investidos. Né? Precisava passar gás por 30 anos por esse duto para que de fato compensasse essa construção. E por mais que a Enron e a Shell tivessem no início dito ficar responsável pela aquisição de empréstimos, o principal emprestador, no final das contas, foi o governo brasileiro via BNDES. E por mais que a Shell e a Enron tinham, no início, se disposto a ir atrás do financiamento, no final das contas, elas não foram capazes, ou desde o início esse era o planejado por elas, deixaram por conta da Petrobras e conseguir esses recursos com o BNDES que passou a investir. E o Gasbol, ele de fato pôde se realizar por conta de um processo de acumulação por despossessão, ou seja, de rapina do Estado boliviano, de redução do controle estatal do hidrocarboneto, em que fez com que a arrecadação da Bolívia reduzisse
do ponto de vista do que arrecadava proporcionalmente com relação ao gás, ao petróleo, ao hidrocarboneto existente, quando a YPFB, a estatal boliviana, correspondia a 50% da receita. Isso fez, contraditoriamente, que os combustíveis subissem de preço na Bolívia e que, para garantir o funcionamento, para garantir os transportes, inclusive o transporte escolar, o Estado teve que realizar subsídios importantes para fazer funcionar a circulação na Bolívia. Então, por uma série de estudos, inclusive entregues por consultorias norte-americanas, por indicação do Banco Mundial, se estabelece o que foi chamado de triângulo energético, que é a liberação, a liberalização do setor de hidrocarboneto, a abertura de capital da YPFB e a construção do gasoduto Brasil-Bolívia, em que garantia essa compra prolongada de gás pelo Brasil vindo da Bolívia. E a Enron e a Shell ganhavam só pelo transporte, não tiveram nem o trabalho de conseguir os financiamentos, eram acionistas do tramo boliviano. O gasoduto Brasil-Bolívia, passa o slide para mim, tem 3.000 quilômetros, né? Sai de Rio Grande e vai até Rio Grande do Sul, sai de Rio Grande na Bolívia, no departamento de Santa Cruz de la Sierra, e vai até Porto Alegre, né, com 3.000 quilômetros, e a Shell e a Enron ficavam responsáveis pela área boliviana e passaram a ganhar recursos sem ter que fazer aportes em extração ou no Brasil, com aportes para o fornecimento de energia. O gasoduto, ele devia ter sido uma fonte de receita para a Bolívia. Ele foi projetado desse modo pelos bolivianos, com 330 milhões de dólares anuais, mais royalties. Mas com as mudanças em termos da legislação, isso chegou a ser tão somente 18% daquilo que circulava e 18% daquilo que ganhava, né? Para se ter ideia, antes o imposto era de 50%, né? Então, uma situação muito inferior àquilo que os bolivianos esperavam no gasoduto. Passa o slide, por gentileza. E esse é o que eu tenho que explicar do ponto de vista do método que eu emprego na dissertação. É pensado com base na teoria do Harvey, desenvolvimento geográfico desigual, e ali essa contradição entre a lógica do capital, que se forma num espaço relativo, não delimitado pelas fronteiras, e que impõe, através do nexo Estado-Finanças, ou seja, do endividamento, das instituições financeiras internacionais, de tratados de livre comércio, ou mesmo pela via da coerção de fato, pelos golpes, estabelece com o espaço absoluto, com o território, impõe ao território, impõe ao Estado-nação, que possui, como eu estava dizendo no início, né, no prelúdio das lutas, impõe a lógica territorial a aceitar os planos das multinacionais. Nesse particular do gasoduto Brasil-Bolívia, eu entendo que as multinacionais exploravam simultaneamente, tanto desse ponto de vista, o Brasil, em que a Petrobras fornecia e conseguia os investimentos, e a Bolívia, porque a Bolívia estava sendo dilapidada do ponto de vista do seu patrimônio natural. Essa é uma discussão alongada, inclusive, que por conta das diversas acusações de que o governo brasileiro agia de modo subimperialista com relação à Bolívia, né? Mas acho interessante a gente observar essa contradição entre as escalas em que se forma o capital financeiro, em que se formam essas instituições financeiras internacionais, a formação a partir da não restrição do território e a imposição sobre os Estados nacionais de políticas de austeridade de maneira geral. Passa para mim, por favor. E com isso, com esse panorama, né, do gasoduto passando a produzir, dessa situação de endividamento, de submissão do Estado aos interesses do imperialismo, a gente chega
as lutas que de fato ocorreram nesse início de século, né? Então, no final do século passado, 97, enfim. As lutas, a começar, e aí eu chamo a atenção para 3 lutas em particular. A luta dos Faleiros, que levou à fundação do MAS, a Guerra da Água e a Guerra do Gás, propriamente. Começando pela... Você me avisa quando eu tenho? Não? Tá, bom. Começando pela luta dos cocaleiros, né? O processo de migração da Revolução de 52 e a ampliação da pobreza levaram, atrelados, na verdade, nos anos 80, ao alto preço da cocaína, levaram milhares, centenas de milhares de indígenas a passarem a produzir a folha de coca, né? Não refinavam na Bolívia, mas de fato produziam na Bolívia a folha de coca. Ainda que tenha importantes elementos do sagrado, importantes elementos do ponto de vista alimentar, inclusive para a Bolívia, como apontam alguns nutricionistas que fizeram esses estudos com a folha de coca, né? Um problema grave da subnutrição na Bolívia até hoje. Então, a folha de coca, ela possui diversas vitaminas e que garantiam aos bolivianos uma suplementação alimentar. Mas, enfim, o que de fato estava em jogo, né, nesse processo mais recente dessa ampliação da produção na Bolívia era a exportação de um país absolutamente pauperizado. A ponto da coca representar na Bolívia, nos anos 80, 50% do PIB. Então, assim, era vultuoso os recursos que eram obtidos com a produção da coca. Os Estados Unidos passaram com a sua estratégia de guerra às drogas, de fato, chega à Bolívia, como até hoje existe em diversos países, assim como ocorreu na Colômbia, e na Bolívia a DEA, né, vai realizar uma série de indenizações de erradicação forçada desses campos de coca, sem que com isso ocorresse indenização. As pessoas eram retiradas de suas terras, a produção de coca era arrancada e as pessoas ficavam sem ter como inclusive replantar, como inclusive ter o que plantar. Em algum momento, no início dessas erradicações, até existiu alguma proposta de realizar outros cultivos, de tentar desenvolver um setor de oleaginosas, mas enfim, financeiramente isso não se mostrava viável e a população, enfim, sabia cultivar a coca milenarmente. Passa o slide para mim, por gentileza. A posição dos plantios de coca é importante, são produzidos nos vales ali de Cochabamba. Esse é o local mais recente, ali o Chapare, inclusive é dali que o Evo Morales sai, e nos Los Yungas, que fica ali próximo a La Paz. Essas duas posições são importantes porque a estratégia de luta que os indígenas cocaleiros vão passar a desenvolver é fechar as estradas. A Bolívia ela tem uma malha rodoviária péssima. Assim, são pouquíssimas as estradas que ligam um polo importante do ponto de vista da produção, de produção econômica agropecuária, que é Santa Cruz, ao leste, na divisa com o Brasil, a La Paz, a capital. Essa estrada, sendo a única que dava acesso, ela fechada, você criava um problema logístico grande para a Bolívia. E as lutas passaram a ser travadas assim, com a fundação dos sindicatos, e aí tem uma importância essa relação da migração dos mineiros ali de La Paz em direção a Santa Cruz, e que eles estavam migrando em direção a Santa Cruz e acabavam se estabelecendo em Cochabamba. Eles, experientes das estruturas sindicais mineiras, passaram a reproduzir essas estruturas como ferramentas de luta dos cocaleiros nos vales cochabambinos.
Os sindicatos, por outro lado, na Bolívia, na ausência de Estado, eles passavam a ter características de estruturas comunitárias, mesclado com estruturas milenares que eles chamam de ayllus, que de fato decide a vida cotidiana, inclusive decide se o cara brigou com a mulher e bateu nela, ele vai lá na árvore, que é um pau de formiga, e vai ficar lá tomando picada um tanto de tempo. É nesse nível de decisão da vida cotidiana que os sindicatos campesinos atuam na Bolívia. Ou atuaram até pouco tempo. As coisas, depois da eleição do Evo, passaram, de fato, a discutir isso com os indígenas de forma mais clara. Essa luta contra a erradicação da coca levou à implementação de uma decisão histórica da Central Obreira, da COB, que foi a fundação de um partido, que eles chamavam de instrumento político. Esse instrumento político depois vai dar origem ao movimento, assim, vai dar origem não, porque o movimento ao socialismo já existia, e aí a Assembleia Popular, o instrumento político dos povos originários, vai entrar no MAS e utilizar ele como um instrumento político. E esse processo de decisão, de participação da vida política que os camponeses tomaram, leva, em 1997, à eleição de Evo Morales como deputado o deputado mais votado de Cochabamba, com 70% dos votos. Um processo ainda de disputa em torno da erradicação da coca, os Estados Unidos classificando o Evo Morales como terrorista, e com uma série de conflitos em torno disso, conflitos sangrentos, inclusive. Diversos companheiros indígenas foram assassinados pelo exército nesse período. E essa participação, essa entrada na vida política dos camponeses, dos sindicatos, é importante a ponto de, na primeira eleição presidencial que Evo Morales disputa, em 2002, ele ficar com apenas 1% a menos que o segundo colocado, que era o Gonzalo Sanches de Lozada, o Goni, uma figura caricata, né? Porque a gente passa o slide por gentileza. Aí uma imagem que eu trouxe para vocês da erradicação, da erradicação forçada, conduzida pela TEA, mais um slide, por favor. E as marchas e celebrações que ocorrem ao longo desse período contra a erradicação forçada e celebrando a coca em rituais tradicionais. Mas importante desse processo, sem dúvida nenhuma, é a decisão histórica de participação na vida política dos camponeses que saltam da sua colocação como uma força política local, do ponto de vista escalar. Isso, para a geografia, não sei se tem mais geógrafos, para a geografia, essa perspectiva escalar de uma estrutura local, ter um impulso de conseguir saltar essas escalas e se dirigir a todo o território nacional, é importante como programa político, inclusive, que vai se colocar ao longo dos próximos anos. Passa o slide para mim, por favor. E um desses processos importantes, dessas lutas, que acontecem em continuidade à luta dos cocaleiros, é a Guerra da Água. A Guerra da Água, ela vai se opor justamente a um outro projeto do Banco Mundial, que era a privatização da CEMAPA. A CEMAPA era uma empresa de abastecimento de água. A empresa de abastecimento de água, passa o slide, por gentileza, também se dava em Cochabamba essa situação. A empresa de abastecimento de água, ela fornecia água para algo como 30% da cidade de Cochabamba. Então, assim, não era lá um grande problema. Só que, junto com a privatização da empresa de água, eles impediam os irrigantes e toda a população de utilizar canais históricos de captação de água que eles utilizavam para irrigação. Era um problema com os irrigantes no final das contas, né? Os irrigantes foram, inclusive, uma força importante nesse processo de mobilização, que deram o início a esse processo de mobilização. E, mais uma vez, tem um papel importante essa forma de organização que os bolivianos passam a exercer
Na medida em que não existe Estado. Não existe Estado, eu vou abrir o canal aqui e vou conseguir estabelecer o que eles chamam os usos e costumes, uma rede solidária para fazer com que a água chegue às pessoas, porque a depender da Semapa, a água de fato ia demorar muito tempo para chegar. Mas em torno de diversos aportes financeiros da Semapa e de um projeto que previa uma coisa mais esdrúxula ainda do que pegar a água do São Francisco e trazer para Montes Claros. É uma coisa, o projeto múltiplo Miscusni, ele fazia uma transposição severa para conseguir trazer água a Cochabamba, que era uma região que sofria com essa falta de abastecimento de água. Mas que os comitês comunitários passavam, de fato, a conseguir se autoabastecer com muita dificuldade, com os senhores tendo que carregar baldes na cabeça por longas distâncias. Com a tentativa de privatização da Semapa, essas organizações, os comitês autônomos, os AILUs, os comitês comunitários, formam a Coordenadoria de Defesa da Água e da Vida, que vai chamar os sindicatos, vai chamar a Central Operária, a seção regional da Central Operária, né, a COP, para sentar e discutir como iam ser os processos de mobilização. E mais uma vez, né, com diversos bloqueios, Cochabamba é a principal cidade da região que eu mostrava depois, né, ela que fica entre Santa Cruz e La Paz, e por uma questão logística fechar ali as estradas de Cochabamba consegue um grande efeito na Bolívia. Uma coisa importante de se dizer é que a Semapa foi arrematada pela Bechtel. A Bechtel, ela, depois, enfim, com outras empresas, mas a Bechtel em específico, ela faz parte de um esforço de guerra, dessas empresas ligadas à política de guerra norte-americana. A Bechtel, ela tem trocentos projetos no Oriente Médio. Depois que o exército vai lá e destrói tudo, aparece a Bechtel, uma empresa de engenharia, acima de tudo, e que vai conseguir, que vai reconstruir os países que o exército atua, né? Uma empresa intimamente ligada com as instituições financeiras internacionais que consegue fazer lucro depois com a desgraça do povo, né? Bom, e por orientação do Banco Mundial. As mobilizações, passa o slide, por favor. As mobilizações, elas ocorriam, aí de novo um mapa, né, para situar em termos das regiões e do Vale Cochabambino ali. Elas iniciavam com uma pauta mais simples de dizer que quer a redução da tarifa e a anulação do contrato e que seja respeitado os usos e costumes. Mas ela passa a elaborar, mais uma vez, com a participação dessas comunidades indígenas, a necessidade de se colocar na política. E aí, a pauta importante que surge aí, que durante o governo Evo Morales vai, de fato, ser retomada e implementada, é a Assembleia Nacional Constituinte. Eles fazem, mais uma vez, um salto de escalas, e no caso da Semapa, ainda superior a isso. Além de pensar na fundação do Estado boliviano, eles vão disputar num tribunal do Banco Mundial, num tribunal nos Estados Unidos, a indenização à Semapa. E eles conseguiram construir uma rede tão grande de mobilizações, inclusive com figuras, o Oscar, eu esqueci o sobrenome agora, a figura que depois, para ser mais palatável pelos movimentos ambientalistas, ele virou ambientalista, mas na verdade ele era um sindicalista. Oscar, me fale agora o sobrenome dele. O que circulou muito, inclusive pelo Brasil, dando diversas palestras sobre esse processo da guerra da água na Bolívia e essa disputa com o Banco Mundial e com a Bechtel, conseguindo fazer com que a Bechtel aceitasse algo como $10 pagos em moeda para que encerrasse o caso de disputa pela indenização da privatização. E eles de fato conseguiram, né, com greve geral, com bloqueios,
em 10 de abril de 2000, conseguiram retirar a Bechtel, expulsando os executivos e aí forçando o governo a romper o contrato. Passa o slide por gentileza. Aí, para ter uma ideia do que é Cochabamba, né, uma cidade muito pauperizada e que não tinha acesso à água e esgoto, mas que, de fato, essa intromissão nos usos e costumes passa a impedir o acesso deles à água. Passa o slide. E aí, uma das mobilizações mais importantes foi, inclusive, a entrada no palácio do governo distrital. Passa, por favor. E esse último processo de mobilização, o que é sem dúvida o mais importante, foi a Guerra do Gás, que aconteceu de 2003 a 2005, e que se trata, na verdade, o centro, passa por favor, o centro dessa luta vai ser na cidade, na periferia de La Paz, o aeroporto, inclusive, o principal aeroporto da Bolívia, o principal aeroporto de La Paz, fica em El Alto. E El Alto, assim como Cochabamba, El Alto teve origem em 53 a partir de loteamentos absolutamente irregulares, porque os donos de terra acharam que a reforma agrária podia chegar neles e passaram a lotear as terras de qualquer modo, assim, de qualquer modo mesmo, assim, um desordenamento territorial muito grande, né, e uma pobreza, assim, vendendo as terras obtidas das formas mais escusas, foram obtidas de modo foram vendidas de modo a conseguir algum retorno sobre elas também da reforma agrária, terras absolutamente produtivas. E nessa situação em que uma grande população indígena também passa a desenvolver estruturas comunitárias. As estruturas comunitárias em El Alto se chamam juntas vecinais, que é juntas de vizinhos, né? Organizações comunitárias, como associações de moradores, que, mais uma vez, faziam o papel de Estado onde não há Estado, né? Faziam desde caridade, enfim, passavam a decidir, em parte, sobre a vida cotidiana dos moradores dos bairros. E no processo em que o Estado, o governo boliviano, pretendia exportar o gás dos Estados Unidos a partir de uma saída do Chile, assim, a situação da Bolívia, o contencioso entre o Chile e Bolívia é muito anterior. E para os bolivianos, até hoje, inclusive, figura no hino nacional boliviano, al mar, ou seja, até mesmo eles tendo perdido a saída ao Pacífico para o Chile, na Guerra do Pacífico, eles até hoje se referem, assim, é uma ferida aberta no sentimento de nação boliviana a necessidade de ter uma saída ao mar, essa derrota que eles sofreram no Chile. Então, para eles, exportar o gás para os Estados Unidos pelo Chile, e aí sem falar que o valor era 20 vezes inferior àquele que era exportado para o Brasil através do gasoduto Brasil-Bolívia, né? Numa iniciativa muito lucrativa para as empresas internacionais, para as multinacionais do petróleo, e terrível para o Estado boliviano. Enquanto, para se ter uma ideia, o quão baixo eram esses valores, enquanto se teria 1 bilhão de lucro para as empresas envolvidas no Pacífico e LNG, o Estado boliviano ficaria com 190 milhões de dólares, né? 1 bilhão para 190 milhões. Essa era a disparidade em que se teria esse processo de exportação do gás. A gente vai conseguir voltar lá? Acho que não, né? Ligou o projetor? Não? Tá. Bom, então essa situação de rapina do gás boliviano, no momento em que já se discutia uma necessidade de industrialização do gás, deixou os bolivianos vindos, animados num processo de conquista, como foi a derrota da Bechtel na Guerra da Água,
viram que, de fato, havia uma possibilidade de mobilização para uma mudança, das estruturas políticas. Eles repetiram o que foi feito na Guerra da Água em formar uma coordenadoria de recuperação e defesa do gás. Essa coordenadoria, mais uma vez, confluíam diversos atores, diversos sindicatos, a Central Operária, os indígenas, enfim. Passavam, de fato, a pensar uma possibilidade de desenvolver a Bolívia, de industrializar a Bolívia a partir do gás e rejeitar a proposta de exportar gás para os Estados Unidos, ainda sobretudo pelo Chile, né? Esse processo levou a uma série de mobilizações e a uma greve geral. Em 20 de setembro de 2003, teve uma greve geral, uma ampliação das mobilizações e uma ação do Exército deixou 5 mortos. Nesse processo, El Alto passa a ser militarizada. El Alto conseguiu fazer um cerco a La Paz de modo a não conseguir chegar a combustível em La Paz. La Paz passava por uma situação em que passava a ter dificuldades os postos de combustível de ter como abastecer os carros. E mais uma vez acontece uma militarização da cidade de El Alto pelo Goni, né, o Gonzalo Sanches Lozada, passa para mim. Aí é uma foto, uma mobilização ali, o Goni, né? O Goni é uma figura caricata, aí ele é um boneco, né, mas é uma figura caricata porque ele fala, ele foi todo educado nos Estados Unidos, participou junto com Jeffrey Sachs de uma série de propostas de ajuste para a Bolívia e fala o castelhano com sotaque norte-americano, com sotaque inglês, né? E era o presidente da Bolívia que estava implementando todas essas tentativas de ampliar a exploração do gás, uma saída muito onerosa para a Bolívia. Mesmo com a militarização de El Alto, aí, inclusive em El Alto, os Estados Unidos e a OEA inclusive nesse período era dirigida pelo César Gaviria, que foi o presidente da Colômbia que pegou o Pablo Escobar, né, numa relação muito íntima com a embaixada norte-americana em Padre. Inclusive outra figura que fala inglês com uma fluidez muito melhor do que o castelhano, né? São figuras mais ou menos contemporâneas que estavam participando ativamente desse processo de neoliberalização da América Latina. Bom, se no início as mobilizações pensavam, sobretudo, a negação dessa exportação do gás pelo Chile, pelos Estados Unidos e pelo Chile, passaram a reivindicar, depois desses episódios de tamanha violência do governo, a reivindicar a saída do Gonzalo Sanches Lozada. O Lozada ainda tentou resistir com o apoio da OEA e dos Estados Unidos, mas acabou entrando num jatinho e indo para Miami. E aí, na ausência dele, sem ter tido autorização, o Garcia Meza, que já havia rompido com ele, Carlos Meza, que já havia rompido com ele, passa a assumir o país e tenta, em alguma medida, colocar panos quentes, propondo um referendo sobre a nacionalização do petróleo, a nacionalização dos hidrocarbonetos, né, o gás é a questão mais importante, aumentando a arrecadação sobre os hidrocarbonetos em 32% e tentando conter o processo de mobilização. De todo modo, a situação de mobilização aberta já... Pode passar, mas não tem mais uma foto da mobilização. O processo de mobilização aberto já não tinha mais possibilidade de ser contido por uma saída pactuada. Da negação à exportação do gás, passou-se a aventar a possibilidade de retomar a pauta da Assembleia Nacional Constituinte, a nacionalização do gás, a autonomia para os territórios indígenas e a industrialização do setor como uma possibilidade de ter dias melhores, né? Isso
parte do pensamento boliviano, um país que, assim como a gente, depende muito da exportação de matérias-primas, a necessidade de industrialização como uma forma de incremento tecnológico e de garantia de recursos a longo prazo para o Estado. O Mesa, ele envia uma carta de renúncia importante, que informa, que deixa as claras, inclusive, que ele está sendo pressionado pelos Estados Unidos, pelo Brasil, enfim, por todos os lados, pelo FMI, pelo Banco Mundial, dizendo que qualquer medida nacionalizante iria causar fuga de capitais. Ele diz isso às claras. E essa é uma carta de renúncia que, na verdade, serviu para ele ganhar mais algum tempo de fôlego. Mas a sua indisposição em, de fato, implementar as decisões do referendo, que decidiu pela nacionalização do gás, levou a uma segunda renúncia, em que de fato foi aceita pelo Congresso, e as eleições foram adiantadas, com alguns percalços, mas as eleições foram adiantadas, e Evo Morales, como representante desse processo de mobilização, representante representante da agenda de outubro, ele é eleito com 53,7% dos votos. É importante que o tamanho da eleição do Evo Morales é importante porque as eleições na Bolívia eram decididas historicamente em um segundo turno que era do Congresso. Se não conseguia, em primeiro turno, nenhum candidato assumir a maioria absoluta, o Congresso decidia quem era o presidente que ia assumir. Isso levava a construção de uma democracia pactuada entre os partidos que ali estavam. E a eleição do Evo Morales foi a primeira, se eu não me engano, desde a abertura democrática, não, com certeza desde a abertura democrática em 85, que, de fato, um presidente assume a maioria e consegue governar sem ter que pactuar, sem ter que construir o governo, de fato, com os outros partidos de sempre, né? Principalmente o MIR e o MNR. Ô Luiz, só para Fica à vontade. A questão da constituinte na Bolívia foi quando? A constituinte na Bolívia foi durante o governo Evo Morales. Nessa primeira eleição dele, assim, na verdade, eu me dispus aqui a fazer duas coisas. Estou até tentando olhar a hora aqui, já faz quase uma hora que estou falando. O meu trabalho, ele vai, inclusive, até pode passar adiante, ele vai, inclusive, até ao governo Evo Morales, fazendo um balanço, inclusive, do governo Evo, né? Mas eu acho que é importante também, então, principalmente pelo processo que o Brasil passa hoje, a gente retomar essas formas de luta que de fato existem, né? Ou seja, de tentativas desde o território, mesmo nas condições mais pobres, mais de ausência de Estado, a população boliviana conseguiu se colocar e formar alianças importantes de mobilização e se impor aquilo que parecia um gigante que pisa forte, né? Em processo de mobilizações, conseguiram construir instrumentos políticos diversos, conseguiu reconstruir um processo de mobilização na Bolívia que levou à eleição do Evo. Eu não sei com relação ao tempo, se a gente abre para a conversa agora e deixa para depois conversar mais sobre o Evo Morales. Tem uma hora que o Gabriel está falando, a gente acho que mais você ia falar mais, poderia. Não, eu posso tentar sintetizar aqui o governo Evo, só para também não ficar inconcluso, né? Bom, o governo Evo Morales chega ao poder em 2005 e concentra o seu discurso em três aspectos. A soberania nacional fica evidente no processo de nacionalização, né? Assim, ele de fato tomou medidas nacionalizantes que elevaram a arrecadação do Estado sobre os hidrocarbonetos a 50%. A pactuação, ele vai iniciar uma série de tratativas, inclusive na Assembleia Nacional Constituinte, de pactuação com o leste
por conta de todas as tentativas autonomistas que ocorriam no que chamam de meia-lua, né? Media-luna, que é o setor, naquele mapa, é a região a leste da Bolívia, mais próximo do Brasil, um setor de importante inclusive, migração de brasileiros para lá para produzir oleaginosas, principalmente a soja. E o indigenismo. O indigenismo também vai ficar evidente no processo da Assembleia Nacional Constituinte da garantia de território para os indígenas, de processos de decisão próprios. Bom, de todo modo, mesmo com todo o alarde da nacionalização que foi feito em 1º de maio de 2005, ela, de fato, permanece sem que o Estado tenha o controle das técnicas. 80% das reservas continuou sendo controlado, se manteve o controle das petroleiras internacionais, com importância, inclusive, de relevo da Petrobras. Porque por mais que foi lá e tirou a bandeira da Petrobras, a imprensa brasileira fez toda aquela chiadeira, disseram que estava roubando o Brasil e qualquer outra coisa do tipo, o que aconteceu foi, de fato, foi aumentar a cobrança de imposto, uma cobrança mais que devida, na verdade, ainda o gás era muito rentável para o Brasil, mas que foi importante para a Bolívia para conseguir implementar programas sociais, como Juancito Pinto, Renda Dignidade e Bono Juana Azuzui, que eram formas de você garantir que houvesse o pré-natal, que as mulheres recém-paridas tivessem acesso a alguma renda e que os idosos tivessem alguma aposentadoria. São esses 3 programas sociais, né? Bono Juancito Pinto, Renda Dignidade e Bono Juana Azuzui. E elevou a arrecadação da Bolívia de forma expressiva. Mas aquele A, tio e ele ali rapidinho para explicar. O A é o ator que age sobre determinada matéria. Essa fórmula ela foi pensada pelo Rafestan para pensar o controle sobre os recursos naturais na formação do produto. A fórmula é A, R e N, né? Ator munido de determinada técnica, age sobre determinada matéria-prima e dá origem ao produto. O que eu estou querendo dizer aí é que, na verdade, o controle da técnica ainda não foi obtido pelo Estado boliviano. Inclusive, as reivindicações de industrialização, em grande medida, não foram atendidas, com, inclusive, gente saindo do governo do Evo muito puto, né? Esperando que de fato aquilo acontecesse, aquilo tendo sido uma reivindicação, aquilo tendo levado ele ao poder, mas que de fato não ocorreu no governo do Evo Morales. O importante é apontar que foi esse processo, por mais contraditório, por mais eivado de rapina, de redução dos ganhos do Estado boliviano, o processo de extração dos hidrocarbonetos, da exploração dessa matéria-prima e da construção do gasoduto Brasil-Bolívia, foi esse processo, por mais contraditório que seja, que permitiu que as medidas fossem adotadas, que permitiu que as medidas nacionalizantes fossem adotadas. Passa adiante, por gentileza. Por mais que houvesse alguma chiadeira do ponto de vista do Brasil, a necessidade de amortização dos recursos investidos no gasoduto Brasil-Bolívia impedia em absoluto que o fornecimento de gás fosse interrompido ao Brasil. Outro processo importante foi a Assembleia Nacional Constituinte, né, num processo de tentativa de pactuação, com a discussão da autonomia, autonomia do ponto de vista indígena, sendo utilizado também pelos territórios, pelos distritos da meia-lua, né, em disputas sangrentas, inclusive, com o fornecimento de armas pelo embaixador dos Estados Unidos, que foi expulso da Bolívia em 2008, que dá origem para os indígenas a conquistas importantes. O Garcia Linera, vice-presidente do Evo Morales, ele chama, está ali meio na quina da lousa, né, ele chama de um ponto de bifurcação. Os acordos estabelecidos na Assembleia Nacional Constituinte
e o referendo revogatório, que eles se dispuseram a revogar os próprios mandatos em referendo e acabaram ganhando uma vitória expressiva de 67,4%, mais do que passaram pela eleição. E a nova Constituição Política do Estado, fruto dessa Assembleia Nacional Constituinte, ela, por mais que mantenha elementos do que essa autora chama de liberalismo constitucional, ou seja, que prevê direitos universais, mas não cria mecanismos de fato para que eles sejam implementados, ela garantiu para os indígenas o fim, assim, em 2006, garantiu o fim da pombiagem, que é um sistema de servidão que ainda existia entre os gamonades, os latifundiários, principalmente do leste da Bolívia, que moravam em pequenas glebas e trabalhavam para os grandes ruralistas, fazendo com que eles conquistassem de fato território e consulta prévia sobre obras ou sobre qualquer utilização dos territórios indígenas. Depois tem um contencioso importante dos indígenas, que foi o Tipens, né, mas aí foge um pouco aqui até por tempo, foge um pouco da nossa conversa aqui. E, por outro lado, a Assembleia Nacional Constituinte e o discurso indigenista do Evo Morales, ele cinge uma polarização histórica que existia entre os bolivianos, que era do nação antinação, que era a unidade entre os operários e os camponeses, para ver conquistada a soberania, ver conquistada a industrialização da Bolívia. A indigenização, inclusive no próprio MAS, ela leva aos trabalhadores ligados à COB fundarem outro partido posteriormente, que é o Partido dos Trabalhadores. Passa para mim, por gentileza. E só para passar rápido, assim, teve algum resultado do ponto de vista... Pode passar adiante. A pobreza ainda é um problema para a Bolívia. E os processos, como eu disse, do Evo Morales, ele frustrou muita gente do ponto de vista da industrialização. Essa é a participação dos setores industriais, dos setores de maneira geral, no crescimento do PIB, está em ordem, ali as coisas não dá muito bem para ver, mas é expressivo ainda, que é principalmente os bens, comércios e serviços que acabam por compor o PIB. Né? E a mineração de hidrocarbonetos cresce, mas a mineração de hidrocarbonetos sem um processo de industrialização. Né? Passa adiante, por favor. E aí assim, a composição da indústria, de fato, no crescimento do PIB, dá para ver que as principais indústrias ainda são aquelas de menor valor agregado, como alimentos, bebida e tabaco, né? Demonstrando que não houve um processo de mudança, um processo de industrialização do gás. O gás, inclusive, vai ser industrializado, o gás boliviano vai ser industrializado em Minas Gerais, para a tristeza dos bolivianos, uma indústria de fertilizantes no Triângulo Mineiro. Passa adiante, só para a gente encerrar. Bom, acho importante ressaltar que as mudanças do governo Evo Morales, o combate à pobreza, esses programas sociais, eles foram resultado, na verdade, de diversas lutas que ocorreram desde o século XX, que conseguiram formar instrumentos de luta, em que as classes, em que as categorias se juntaram, os mineiros, os camponeses, os fabris, e que, por outro lado, como eu estava dizendo, né, os processos de arrecadação e ampliação e mesmo as medidas de nacionalização só foram possíveis, por mais contraditório que seja, porque houve inicialmente um processo que, em condições desfavoráveis, explorou o hidrocarboneto boliviano, o gás boliviano sobretudo. E por último, eu entendo que o governo, que o Morales, o Evo Morales, o governo Evo Morales de maneira geral, coloca-se acima da luta de classes, divide e etnifica o discurso, freando conquistas da agenda de outubro, dividindo os trabalhadores que estavam dispostos a cobrar dele e a industrialização da economia boliviana, mostrando os limites de um discurso que, pela retórica, de fato, impressiona, mas que não mudou, ao fundo, a realidade dos bolivianos. E é isso. Obrigado.
Pronto. Muito obrigada, Gabriel, pela rica, né? Muito rica a sua apresentação. E eu vou abrir então agora para o debate das inscrições. Não sei se precisa de inscrição. Começando aí, se alguém quiser manifestar. Primeiro eu queria saber qual é que foi a tua motivação para estudar este tema. Depois, só mais perguntas de contextualização. Se tu tens noção de como é que é a caracterização da população a nível demográfico, se é mais envelhecida da Bolívia, se é mais envelhecida, mais jovens. A pirâmide etária, né? A pirâmide etária. E a maioria da população continua a ser camponesa, não é? Rural. E nessa resistência, nessa luta, se existiam, por exemplo, organizações da sociedade civil que fortaleciam a criação dessas associações. O quê? Se existia, nesse movimento, se existem sinais de organizações da sociedade civil que fortaleciam essa luta, essa resistência. Só perguntas de contextualização, porque eu não tenho muito conhecimento Eu respondo ela. Né? Bom, a minha motivação de estudar a Bolívia, na verdade, até na apresentação apareceu isso, né? Eu li nesses últimos artigos que eu publiquei. Eu estava estudando a integração entre Brasil e Bolívia. Mas, como que a maioria dos que não são professores estão na pós-graduação, né, provavelmente fazendo mestrado, chega uma hora que você precisa parar e cortar. Não dá para querer fazer tudo que a gente tem vontade. A minha intenção inicial, quando eu entrei no mestrado, era de fato discutir a integração entre Brasil e Bolívia a partir do gasoduto do Brasil e Bolívia. Inclusive agora, a Zaira lembrou, o Evro esteve aqui e reassinou um acordo de intenção de construir a ferrovia. Né? Então, assim, o meu interesse era ao mesmo tempo discutir governo Lula e discutir governo Morales e como se dava essa discussão de que o gasoduto, o Brasil e a Petrobras agiam de forma a submeter a Bolívia a seus desígnios. Né? Então eu estava um pouco nessa discussão, e em algum momento, no recuo para estudar, para inclusive contextualizar o que é Bolívia, eu fiz esse recorte de parar no primeiro mandato do governo Evo Morales, que só isso já me deu um bom pano para manga, né? Inclusive, eu senti aqui que fica um pouco exaustiva, né? É a primeira vez que eu estou apresentando depois de defender, um ano depois. Então, assim, e não sou professor, não tenho muita didática, então vocês me perdoem qualquer deslize nesse sentido, né? Assim, fica um tanto exaustivo pela quantidade de informações que a gente acaba coletando e acaba achando importante de dizer. Eu ainda, por ser militante, acabo prestando muita atenção nas organizações, naquelas que... na formação das organizações, em como elas atuam, em que território elas atuam, de onde elas vêm, como elas vão do ponto de vista de orientação política, né? A Bolívia, bom, essa foi minha motivação. Por outro lado, eu sou filho de peruano, né? Então, assim, a gente não tem muita limitação enquanto latino-americano, a gente é latino-americano mesmo. Então, não tem importância de estudar a Bolívia, não tem importância de não estudar processos que estão para lá do meu quintal, né? Assim, inclusive, ouvi muito isso, né? Que bom que teu projeto não é o projeto da praça do bairro que você mora, não é o projeto da tia, né? E como chamavam isso lá em Rio Claro. E essa foi, enfim, minha motivação para estudar a Bolívia, além de ter acompanhado como militante grande parte desses processos de luta. Bom, sobre a pirâmide, a maior parte da população continua sendo camponesa.
se não me engano estava lá no último slide, 60% continua ainda sendo camponês. É uma população jovem, né? Assim, tá, é uma pirâmide, eu não vou lembrar os dados, mas não passa de 60 e poucos anos, não chega a 70 anos a expectativa de vida no boliviano. Senão, no início ainda é muito menos que isso, né? Não chegava a 42 anos. Mas bom, é uma pirâmide etária barrigudinha, assim, né? Que tem muitos jovens, algumas crianças, um bom bocado de criança, mas ainda poucos idosos, né? Não é caracterizado por uma população idosa muito grande. E sobre organizações da sociedade civil. Teve apoio, inclusive, nesse processo, da igreja. A igreja, nos processos de campanha da fraternidade, do próprio, como a gente faz aqui, Gritos Excluídos, eles têm um similar lá, são jornadas, jornada internacional anti-imperialista que a igreja realizou no início, em 2001, que de fato azeitou esse processo de luta. E ONGs, inclusive internacionais, uma das referências importantes veio de uma ONG que é uma ONG Centro pela Democracia, que fez uma boa publicação sobre a Bolívia, chamando inclusive intelectuais bolivianos muito bons, e que estava lá cobrindo com um ou outro jornalista, que chamaram Luiz Tapia, enfim, uma série de intelectuais bolivianos, para escrever sobre esse processo de mobilização. E estava lá, Centro de Defesa da Democracia, coisa assim. Só nessa contextualização dos meios, alguma coisa das rádios comunitárias, muito forte. Pois é, agora, enfim, eu reli, assim, esse processo da rádio comunitária é importante porque eles ocuparam a rádio comunitária e passavam a de fato transmitir como é que estava a situação na barricada durante a guerra do gás, né? Porque estava lá, o auto-sitiada, as pessoas, e assim, eles lutavam com pedra, pau, e era aquela arma indígena que eles chamam de ronda, né? Que são duas pedras amarradas, uma em cada ponto, e aí eles conseguiram ocupar a rádio e conseguir transmitir da rádio para dizer, precisa de gente lá, mas enfim, existem as juntas vicinais, né? As juntas vicinais tinham rádios comunitárias e conseguiam fazer essas transmissões para indicar para onde as pessoas deviam ir, inclusive para pedir ajuda, né? Se tinha gente machucada em determinado lugar, as mulheres ocuparam um papel importantíssimo nesse processo, assim. Os relatos muito bonitos que se lê, tanto da guerra dos dois episódios mais difíceis, né? Tanto a guerra da água quanto a guerra do gás, as mulheres abriam suas casas para fazer comida para quem aparecesse para comer e colocar o ferido lá dentro e tratar como se fosse o filho dela. Então, assim, um processo muito bonito de luta, assim, de fato a população tomar o futuro nas suas próprias mãos, né? Diga lá. O Luiz, muito legal, eu acho que, Josado, o Bolívia está aqui do lado, a gente não sabe de nada. Como que a gente desconhece, porque assim, curioso de pegar a sua dissertação e ler e compreender as questões que você coloca. Muito interessantes. Eu fiquei assim, curioso, você comenta esse processo, né, histórico que teve, né, a partir da Guerra do Chaco e tal, para cá, e depois se enfatiza muito a Guerra da Água depois da Guerra pelo Gás, né? E a Guerra da Água, ela quase que paralelo, posterior ao processo da resistência do modo de vida que estava ligado à coca, né? Então, esses processos de emergência dessa luta. Gostaria de... aí você comenta esse processo assim, fiquei curioso para saber esse processo, que você tem um país, uma nação submetida e que consegue dar um passo maior, assim, se impor politicamente, né? Compreender mais esse processo. Fiquei curioso como que esse processo de autonomização das lutas, em que tem o papel dos camponeses, parece que é muito forte, né? Continua sendo muito forte. Então, eu gostaria de compreender mais aquela sua conclusão final, quando você coloca o abigarramento de classes. Então,
até para compreender o que é isso, abigarramento de classe. E depois você faz uma ressalva da perspectiva de Evo de se colocar acima da luta de classes e o processo de etnicização. Gostaria que você comentasse mais essa conclusão, sabe? Vamos fazer uma rodada de perguntas, pode ser? Pode. Agora, Carlos. Carlos, Zé? Na verdade, é tanta informação que a gente tenta, né, traçar aqui alguma questão, né, porque de fato é uma riqueza muito grande. E eu acho que também esses processos não são isolados, né, dentro da Bolívia. Eu acho que tem processos que são peculiares, né, da Bolívia, mas tem processos que são meio universais da América Latina, no meu modo de entender, né, principalmente quando você analisa os processos que aconteceram na Bolívia, na Venezuela, no Equador, né, quer dizer, uma série de processos onde a ação direta das massas vão para o pau, muda a coisa, né, reage, quer dizer, e ao mesmo tempo elege, talvez, né, possibilidades de representação dessas classes, né. E o Brasil, a gente vê também que é uma expressão dessa com o Lula, né, obviamente com algumas diferenças, né. E aí me parece, quando você faz esse relato e vê na Bolívia, né, me parece que existe uma disputa, né? Ao mesmo tempo, as massas se organizam dentro de um processo autônomo, a partir das suas organizações, desbrava caminhos, morre gente, enfim, consegue algumas conquistas, e me parece que depois desse processo de ação direta das massas, tem uma certa canalização dessas energias para o Estado, né? Eu acho que esse é um debate que a gente sempre resvala, né? Quer dizer, mais do que uma pergunta, né, assim, eu acho que a problematização central que está, né, nessa questão é como que a gente entende esses processos, que ao mesmo tempo existe uma auto-organização dos trabalhadores, de setores oprimidos, né, enfim, de setores explorados da população, avanço no sentido de construir uma nova ordem, mas parece que essa ordem se reconstrói, né? Quer dizer, parece que a lógica do capital ela tem dado conta de voltar, né, e se impor na lógica do território, né, de um outro usufruto. E eu, na minha opinião, acho que está no âmbito das suas conclusões mesmo, quer dizer, a questão da luta de classes, ela ainda se impõe na relação do Estado, né, aquela definição marxista tão surrada, né, destruída, detonada, que o Estado é o comitê central para gerenciar os negócios da burguesia. Por mais que haja contradições, né, então, mas eu queria saber como que você vê essa relação entre os movimentos sociais, se auto-organizarem, elege uma pessoa para o Estado, mas que parece que quando chega no Estado, o Estado ele não, né, existe esse conflito dos interesses de classe muito forte, né? Então eu queria ver como que você vê isso, né? Bolívia, Brasil. É uma pergunta mais relacionada mesmo a uma curiosidade que eu tive. Acho que eu pacto um pouco da fala do colega, como que a Bolívia está aqui do lado, a gente não sabe nada da Bolívia, né? E assim, o tempo todo a gente veio falar da cocaína, da coca, mas de uma forma pejorativa. A gente sabe o lado, vamos pôr entre aspas, aqui o lado negro da coca, que é o tráfico e tal, né? A pasta basta, mas aí você traz um elemento, que pelo menos para o Dimas é um elemento muito novo. Parece que há ali uma coisa muito, não é a sua discussão, mas uma coisa muito no campo do simbólico, né? Parece que para o povo, os cocaleiros lá, como você coloca, parece que tem um sentido ali todo, uma coisa meio que de agricultura familiar, sei lá, não sei se é isso. É só mesmo para vocês parecerem um pouco sobre esse tópico. Isso. Primeiro eu gostaria de parabenizar o Gabriel pela pesquisa e tudo que ele desenvolveu. E eu queria mesmo, a título de curiosidade, se na sua dissertação você chegou a estudar a respeito se houve um processo de intensificação da integralização do Mercosul nesse processo de lutas que foram travadas na Bolívia e depois com a chegada do Evo Morales ao poder. Se você percebeu, se tem alguma relação, se você pode traçar essa relação. Acho que tá bom. Eu também vou
Anota aí. Então, eu queria que você falasse mais, porque eu andei lendo um pouquinho, né, daqui pra cá, sobre parece que houve, né, umas críticas e dissidências aí, dos dissidentes em 2016, se não me engano, enfim, as críticas, né, internas lá né, que se colocaram no processo, ao longo do processo, se você puder falar um pouco, e também a influência da questão do poder, essa questão um pouco que o Zé um pouco colocou, né, que parece que houve isso mesmo, esse encaminhamento em direção à questão do poder, do Estado, e que houve, inclusive, eu não sei exatamente em que momento foi na Constituinte, eu acho que, na verdade, me parece que logo no início, assim, mas é isso que você vai poder falar melhor, uma certa exclusão relativa dos movimentos sociais nos processos de tomada de decisão, ao invés dos movimentos participarem, os partidos, se você tiver informação sobre isso. Enfim. E a terceira seria, que você mencionou, mas aí eu queria que você falasse melhor, a questão étnica, se ela não foi, na verdade, unificadora. E talvez essa aqui seja uma outra questão, se não se coloca na Bolívia, se você tem acompanhado nos últimos anos, no caso lá, né, a reação que se coloca, não só na América Latina, mas mundial, né, a nível mundial nesses últimos anos. Como é que se dá, né, já que a impressão que passa para a gente é que esses governos do Morales realmente foram uma hegemonia, né, das classes populares, sobretudo indígenas, né, enfim, os camponeses. E aí a gente fica, bom, com certeza há uma classe média, e como é que essa classe média está se portando? Parece que ela está... Será que só lá ela está se comportando bem, né? Assim, só para ter uma informação sobre isso. Bom, eu vou tentar ir dando conta aqui dessas várias questões que aparecem, né? Bom, vou pela ordem das perguntas, que eu vou estar anotado aqui. O abigarramento, ele é um conceito que foi elaborado pelo Zavaleta, que é um teórico de maior importância para a Bolívia, que viveu durante a Revolução de 52, militou em diversas organizações, inclusive junto à COB. O abigarramento é o entendimento, essa amálgama que forma a sociedade boliviana entre mineiros, cocaleiros, camponeses, e que, a partir das diversas formas de organização e de ação comunitária, vão, de fato, produzir o que é a nação boliviana, né? de modo mais autêntico. O Zavaleta vai ser o teórico, inclusive, que vai estudar a Guerra do Chaco com mais intensidade, essa formação da nação como uma decisão histórica. Ele diz, inclusive, assim, em países pobres, como a Bolívia, ou como a América Latina como um todo, a nação é uma decisão histórica. A nação, não se pode falar em nação senão no processo de mobilização. E a mobilização ela se dá na Bolívia nesse campo de abigarramento e de amálgama das classes sociais. Nesse sentido, a indigenização ou a etnificação do discurso, ela, na verdade, ela distancia os setores mineiros, que, como o Mazara lembra, eles se tornam dissidentes do governo Morales. Os setores mineiros, os setores fabris, que estavam nos sindicatos, eles se sentem de fato excluídos, por não ver suas reivindicações atendidas, por não ter, inclusive, a COB, num dos processos de mobilização, no processo de mobilização da Guerra do Gás, chegar a expulsar o Evo Morales da COB, porque ele não se dispunha, a COB, diferente da CUT, onde você vai lá, fala o que você quer e sai de lá fazendo outra coisa, diferente da CUT, lá eles decidem uma coisa e você cumpre. No processo de nacionalização, ele foi para a mesa de negociação com um mandato da COB e foi lá negociar termos médios, né? o que eles chamavam, inclusive, de nacionalização inteligente.
uma proposta mais recuada daquilo que propunha a agenda de outubro. Então, nesse sentido, a higienização e tratar, ele diz isso, inclusive, nas falas dele de posse, ele levanta isso em diversas vezes, que os indígenas são a reserva moral da humanidade, né? E os distancia. Ao criar os territórios, ao atender de sobremaneira as demandas dos indígenas, ele os distancia dos operários de modo geral, dos fabris, inclusive da própria COB, né? Que, enfim, como as centrais sindicais históricas, como esses setores apoiados no proletariado urbano, no operariado, né, de fato histórico, passa por um processo de enfraquecimento e conta até hoje, inclusive, com mais representação de setores do magistério, enfim, do funcionalismo público e ainda com alguma participação dos mineiros e agora dos setores que trabalham com o carboneiro. E assim, Zé, esse processo da Bolívia, em conjunto talvez com o processo do Equador, em que tem mais elementos de auto-organização, por mais que aconteçam mais ou menos no mesmo período, eu acho que para entender esse mais ou menos no mesmo período, vale mais a pena aqui a gente pensar em termos de crise internacional, porque só é possível a chegada desses países ao poder quando os Estados Unidos passam por um momento de crise em que não tem condição de fato de agir sobre esses países, né? Ele tinha que lidar com os seus próprios problemas, ele tinha que dar conta da crise internacional que ele próprio criou. E aí você tem uma abertura que o imperialismo proporciona, aliado ao crescimento da China, que garante, por algum período, a chegada ao poder desses governos, desses partidos de cunho democrático popular, para ser genérico e abarcar meio que todo mundo, né? No caso da Bolívia, eu acho interessante porque existia, como eu insisti, existia Estado onde não tem Estado. Eles construíam instrumentos de auto-organização, construíam calhas para conseguir ter água, fazer a água chegar onde não tinha água, construíam poços comunitários, né? Diferente da saída que Montes Claros, ou que os Montes Claros de maneira estão adotando, né? Cada um quer furar teu poço. Não, lá eles passaram a se auto-organizar, passaram a construir estruturas comunais. E quando tudo isso chega ao Estado, você tem um refluxo, tanto por esperar que as reivindicações fossem atendidas, quanto por se desiludir e voltar para casa, como diversos intelectuais falam assim, engenheiros bolivianos que trabalharam a vida inteira na YPFB, que hora que viram que o Evo Morales se dispunha a ir até ali, mas dali ele não passava, se frustram e pessoas que pensavam a defesa do gás, a industrialização, acabam por ficar absolutamente frustrados, escrevem no máximo um artigo em periódicos bolivianos metendo pau no governo Evo, mas não conseguem ser uma força de fato de reorganização. O Estado de fato continua sendo, e aí a experiência de petistas, muitos amigos inclusive que fizeram militância comigo no movimento estudantil, falam, o Estado é a máquina de destruições, porque é no Estado que você vai lá e vai tomar porrada o tempo inteiro, vai ter que lidar com diversas demandas. Agora, a estratégia é fazer com que o Estado não seja isso, fazer com que o Estado consiga contemplar os movimentos sociais, consiga atender as reivindicações. A Bolívia deu passos nesse sentido, o Equador deu passos nesse sentido, e eu acho que a principal sinalização disso, e por mais que eu faça crítica à indigenização, o processo da Assembleia Nacional Constituinte e a conquista importantíssima para os indígenas é de se tirar o chapéu, é do mais alto relevo nos processos de mobilização na América Latina. A Assembleia Nacional Constituinte, sem dúvida nenhuma, até hoje segue sendo a necessidade de todos os países atrasados para rever os anteparos ao atendimento das suas reivindicações, né? Por mais que seja difícil você pensar isso em termos pragmáticos, inclusive para o Brasil,
e não faltam propostas dos movimentos sociais em torno de Assembleia Nacional Constituinte, né? Isso existe, isso está na pauta dos movimentos sociais. Mas é preciso saber transformar o Estado, preciso saber de que modo a gente vai poder, de fato, passar a uma democracia direta. Na Bolívia isso foi feito no caso dos indígenas, com a garantia da autonomização dos territórios indígenas, que não teve poucos problemas depois disso. Que aí o mesmo governo boliviano, nos processos de integração na América do Sul, e aí, dialogando com a fala do Júnior, né? E aí, assim, o mais importante para a Bolívia é a participação na IRSA, que é um instrumento de integração de recursos da América do Sul, né? E aí mesmo a IRSA cria um contencioso com TIPES porque pretendia passar uma rodovia de um canal de exportação, né, de saída dessas ligações interoceânicas que pretendiam fazer dentro de um território indígena. Que os indígenas fecharam questão e fizeram uma série de mobilizações contra essas rodovias. O ingresso da Bolívia no Mercosul, por outro lado, foi muito mais recente. E o Mercosul hoje de fato perde em grande medida importância por refrear pela falta de interesse, inclusive dos governos atuais, o Macri e o Temer no Brasil em especial, de fazer com que isso de fato seja um instrumento de integração mais solidária e não simplesmente uma realocação de sede filial como até hoje funcionou o Mercosul. Mas enfim, eu tenho um artigo escrito sobre o Mercosul, uma comparação com a União Europeia. Eu apresentei ele num seminário da pós-graduação, eu pedi para tirar dos anais para publicar depois, eu nunca mais mexi no artigo, ele não foi para os anais do seminário da pós-graduação, porque eu ia mandar para uma revista, e aí eu não mexi mais nele, infelizmente a situação toda mudou e eu não publiquei. Mas se tiver interesse no Mercosul, acho que lá tem bibliografias importantes, assim, faz um tempo que eu não vejo, não vou lembrar o nome, é Bela alguma coisa, tem indicações bibliográficas importantes lá, uma comparação que eu fiz entre a União Europeia e Mercosul que acho que interessa. Inclusive eu trato, passando da Bolívia no Mercosul, da Bolívia e Venezuela no Mercosul. Eu estava escrevendo, estava iniciando o processo de integração deles, isso foi há 3 anos atrás. Bom, sobre a Coca. A Coca, de fato, ela, num dos mapas que eu passei, tinham 2 regiões. A região do Chapare, que é a região de cultivo mais recente, ela não é legalizada. Agora na verdade, para ser sincero, ela já tem um processo, já não tem mais as incursões de erradicação, enfim, ainda mantém algum cultivo no Chapare, mas hoje esses cultivos no Chapare eles já são mesclados com agricultura, com diversas outras produções, né? Inclusive com incentivos importantes do governo Evo, mas que já antes do governo Evo, o governo Goni fez algumas tentativas importantes de iniciar cultivos distintos na região. E aí o Evo Morales aprofunda isso. A região do Los Yungas, que é no altiplano, ela é a região de cultivo milenário. Tem antropólogo, arqueólogo fazendo pesquisa lá, que assim, milenarmente se cultiva coca lá, tanto como um suplemento alimentar, porque eles mascam coca o tempo todo, como para dar conta da altitude. Era uma necessidade, você tinha que minerar em altitudes extremas, passava o dia comendo muito pouco, né, uma subalimentação muito grande, e eles mascavam coca o dia inteiro. Né? Até hoje, se você for para o Peru fazer a trilha Inca, vão te dar um pouquinho de coca para você mascar, porque a altitude de fato pesa, ainda mais para a gente que não está acostumado. Você imagina trabalhar em altitude minerando horas e horas a fio, jornadas absurdas. Bom, acho que o Gazaira aqui, que acho que ficou. Os próximos anos, os anos seguintes do governo Morales foram também de estabilização, muito por conta da pactuação que ele consegue estabelecer na Assembleia Constituinte com os setores
com setores ligados à produção de soja do leste, né, que foram setores absolutamente violentos, como eu falei já nesse finalzinho bem rápido, né, são setores que contaram com o apoio da embaixada norte-americana para se armar em processos da autonomia, que eles chamavam de autonomia da meia-lua. Esses setores eles foram, em alguma medida, contemplados nas suas reivindicações de autonomia distrital, né? De passar a ter Estado, de passar a ter eleição de governador, né? E isso fez com que eles queriam uma autonomia gigantesca em que eles iam poder negociar diretamente com o Brasil. Era um processo de separação quase do estado de Santa Cruz com o resto da Bolívia. Isso é o que eles queriam. É um setor importante para o Brasil, para a produção de oleaginosa, né? Tem diversos brasileiros lá mecanizando a agricultura no leste da Bolívia. E com esses pactos que foram estabelecidos, e aí, da minha análise, né, com uma tentativa inferior do imperialismo de destabilizar a Bolívia, o Evo Morales, assim como o Correia, mais ou menos se mantém. Não existem processos importantes. Teve ainda mais alguma tentativa do ponto de vista do leste, mas eu não me recordo de processos importantes de tentativa de desestabilização da Bolívia, como ocorreu no Brasil e como ocorre até hoje na Venezuela. Então, por mais que exista uma classe média, o Evo Morales ainda vai muito bem, tem ainda um respaldo eleitoral grande, tem as comunidades indígenas com ele, né? Ainda tem a população indígena, a população rural ainda é muito importante e tem a série de acordos estabelecidos entre eles. O MAS ainda controla a rede de sindicatos camponeses e eles controlam isso de forma muito pragmática, assim, de uma população ainda em grande medida analfabeta, em que eles conseguem de fato conduzir, levar para votar e garantir que as decisões sejam implementadas e discutir isso de forma mais ou menos autônoma dentro do sindicato, implementar processos de mudança até hoje, né? Mas enfim, o que me ocorre agora é que a Bolívia não entrou no radar do tio Sam ainda, né? A Venezuela sim. Bom, eu só queria assim, tem diversos filmes que são interessantes sobre a Bolívia e que passam um pouco, inclusive, dessa cultura cocaleira. Tem um documentário muito bom que é Cocaleiro. Tem uma escola de cinema na Bolívia muito, muito bonita, na verdade, né? Tem umas coisas meio mais recentes que não são lá tão bonitas, mas tem uma escola de cinema bonita com um diretor em específico que chama, o sobrenome dele é Sanrines, com J, né? Sanrines. E ele tem um filme que é muito bonito, que é o Sangre de Condor, Sangue de Condor, né? E que passa, inclusive, sobre essa situação e a formação de uma coalizão anti-imperialista na Bolívia, acho que, se eu não estou enganado, nos anos 50, né? É mais ou menos quando passa Sangue de Condor. E um outro filme, esse já é Hollywood, mas é legal também, que é o Também a Chuva, Também la Lluvia, com o Garcia Bernal, e que passa por isso. Assim. É uma equipe de cinema norte-americano que vai para lá filmar e vai filmar sobre a colonização da América Latina, e aí acaba estourando a Guerra da Água. E é um filme bonito, bem legal de ver, os canais de irrigação, filmado lá, muito bem produzido. Nós vamos indicar também alguns filmes, tem o documentário do Milton Santos, né? Não sei se indicar, O Mundo Global Visto do Lado de Cá, que tem uma passagem muito legal sobre a Guerra da Água, tem no YouTube e tal. E se jogar também Bolívia, 1985, né? Quer dizer, o Fevereiro Negro, né? Que foi a repressão muito violenta, né? Lá no YouTube também tem 2 documentários sobre o Fevereiro Negro, tanto em 1985... Esse Sangue de Condor tem lá, inclusive. Quanto esse de 2000, da Guerra da Coca e da Guerra da Água também, a repressão, né? Que tem imagem de helicóptero, né? Atirando de cima para baixo. O
conflito entre a PM e o Exército, né? No Impostaço. Então são elementos assim que dão uma magnitude, né, do que foi dito. Acho que vale a pena ver esses filmes. Assim. O Fevereiro Negro eu passei assim na apresentação, mas foi uma luta importantíssima, porque era uma elevação do imposto que o FMI estava pedindo para a Bolívia que era inviável. Você passava a cobrar do salário dos professores, que não é, acho que é menor, com certeza menor que o salário dos professores da rede básica aqui, e levava a população a um enfurecimento muito grande. E Fevereiro Negro é um dos episódios sangrentos, tristes, mas de luta da Bolívia. Tem também a entrevista que faz com o Evo, com o Lula e com... esqueci o nome do diretor. O Oliver Stone faz a entrevista com os 3 presidentes, acho que é também bacana esse vídeo. Bom. Ok. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço a vocês por me dar essa oportunidade de revisitar a minha dissertação. Assim, meu nome é bem comum, então se eu jogar lá, logo aparece lá. Entre algumas coisas militantes, o terceiro link vai aparecer na dissertação.